Queridos companheiros, iniciando então a explanação de hoje, que está o tema para nossa reflexão e aprendizado. Está no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. E nos foi reservado os itens 1 e 2 para que comentássemos a respeito, e que tem por título o que se deve entender por pobres de espírito. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, nos é dito assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de dar continuidade, para que possamos entender o que quer dizer bem-aventurados e o que quer dizer pobres de espírito, vamos recordar Jesus. Jesus, quando esteve entre nós, quando ele saía a caminhar para pregar pelos seus seguidores, certa feita era tanta gente ao redor dele que ele subiu a montanha. E naquela montanha, ele realizou um dos mais importantes sermões que ele trouxe até nós. Sermão não é bronca como a gente fala, né? A gente fala assim, vou te dar, mamãe fala assim, vou te dar um sermão. Mamãe, quando fala assim, ela está querendo ensinar alguma coisa para o filho, não é verdade? Quando Jesus fala e quando chega até nós a mensagem de Sermão da Montanha, não quer dizer que Jesus quis dar uma bronca em nós. Não, muito pelo contrário. O Sermão da Montanha vem nos trazer uma mensagem, uma orientação de alerta para quê? Para sermos bem-aventurados. Por isso, esse Sermão da Montanha é também chamado Sermão das Bem-aventuranças, porque Jesus relata aí, nas bem-aventuranças todas, uma forma de nós encontrarmos a tão almejada felicidade. Porque, gente, o que é bem-aventurança? O que é ser bem-aventurado? Vamos pensar a respeito? Ser bem-aventurado quer dizer ser feliz, ser realizado, ter conquistado o que nós almejamos, mas não as coisas materiais, sermos felizes aqui dentro de nós. Então, Jesus, por meio desse Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, ele vem relatando várias bem-aventuranças, quer dizer, ele vem nos mostrando vários caminhos para sermos felizes. E a primeira bem-aventurança que ele nos traz é justamente essa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente para um pouquinho e pensa, peraí, se Jesus está dizendo, bem-aventurado, seja feliz, os pobres de espírito, se nós formos nos ater à linguagem do nosso cotidiano, ao nosso entendimento do que é pobre de espírito, popularmente falando, nós vamos pensar assim, Jesus acho que estava doido. Imagina! Como que um pobre de espírito pode ser feliz? Aí a gente precisa parar um pouquinho. Porque Jesus, quando se refere ao pobre de espírito, ele não se refere àquelas pessoas que são pobres materialmente, que sofrem, que são oprimidos, que são rejeitados, que sofrem muitas atrocidades e muitas vezes subestimados. Porque não é assim que nós entendemos o pobre de espírito? É dessa forma que a gente vê no dia a dia. Mas Jesus, como sempre, na sua mensagem, ele não se referia àqueles
que estão presos só ao mundo material. Jesus vem nos lembrar que nós estamos aqui na Terra, nesta encarnação de passagem. Somos espíritos imortais. Nós temos uma longa vida pela frente, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos nos preparando para alcançarmos a verdadeira felicidade, para sermos efetivamente bem-aventurados. E aí, então, que Jesus chega para nós e fala assim: vocês são os bem-aventurados, porque são pobres de espírito. Como eu sou pobre de espírito? Como assim? E é quando nós vamos encontrar a explicação aqui no Evangelho. Aqui ele se refere ao pobre de espírito. No item 2, nos é colocado desta forma: a incredulidade, quer dizer, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam em nada, se divertem com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreendem. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. E ele ainda continua falando aqui, né? Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo material, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas, quer dizer, aquelas coisas ligadas a Deus, ligadas a Jesus, né? Eles consideram essas coisas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. E essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui. Quantas pessoas nós conhecemos que realmente têm essa conduta? Dizem, até para nós, espíritas, não espíritas, que têm uma fé, que têm uma crença, não importa o rótulo. Importa que a pessoa está ligada a uma doutrina, a uma religião que lhe dá força, porque o objetivo de uma doutrina, de uma religião é essa, trazer força para a pessoa. Então, muitos não acreditam, dizem que não têm fé, que são ateus. Por quê? E quem são essas pessoas? São aqueles prepotentes, aqueles orgulhosos, que não aceitam que algo possa ser superior a eles. E sempre se referem às outras pessoas como, diz aqui o Evangelho, tolos, né? Bobos, pobres de espírito, não tem nada de si. Eu tenho certeza que muitos de nós, quando assumimos que acreditamos sim em Deus, que temos fé, muitos chegam até nós e falam assim: mas você é bobo, não? Mas você é boba, não? O que você tem na cabeça? Você é um pobre de espírito. É assim que o materialista, que o orgulhoso, que o prepotente considera as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas que respeitam o outro. O orgulhoso, o prepotente, ele sempre procura subestimar todas as pessoas, porque ele se acha bom demais. Imagina, Deus, que é Deus? Mas um dia, queridos companheiros,
Nós vamos entender sim. Um dia nós vamos cair em nós, como eu tenho certeza, a maioria de nós que aqui estamos neste momento. Estamos tomando a consciência do que nós somos muito pequeninos. Pequeninos ainda em conhecimento. Se os outros nos consideram ignorantes, não tem importância. O importante é o que vai no meu coração. O importante é a forma como eu vejo a vida e como eu encaro a presença do outro na minha vida. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos deixou um mandamento. Recordando lá no passado, Moisés, quando esteve entre nós, nos trouxe os 10 mandamentos. Jesus esteve entre nós 1.500 anos depois, mais ou menos, e resumiu tudo num único mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como você ama a si mesmo. Toda a lei, todos os mandamentos se resumem no amor. Mas quantas vezes no nosso dia a dia nós encontramos pessoas, essas sim, que são pobres de espírito, que são ignorantes, porque elas não têm ainda a essência do conhecimento da verdadeira vida. Por isso são orgulhosas. Mas nós, queridos companheiros, que aqui estamos, tendo a oportunidade de refletir, a oportunidade de aprender e de sentir esse aconchego, essa força que chega até nós, no momento em que nós nos aquietamos, como aqui agora, e elevamos o nosso pensamento pedindo força, nós sentimos ou não essa força? Sentimos sim. Nós buscamos amparo, nós buscamos ajuda e nós temos essa ajuda. Se os outros nos consideram pobre de espírito, não tem importância. Se para eles nós não temos tanto conhecimento, nós não temos tantos recursos materiais, nós não temos tanto entendimento, não importa o outro, queridos companheiros. Importa aquilo que Jesus nos disse: bem-aventurado és tu que és considerado pobre de espírito, porque seu será o reino dos céus. A que reino Jesus se refere, gente? A quê? A glória, a fortuna material, a um palácio para moradia? Não, queridos companheiros. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um estado de espírito, é uma situação, é uma sensação que nós sentimos aqui dentro de nós. Todo mundo pensa reino de Deus, ai, deve ser maravilhoso, né? Porque reino nos reporta a um lugar que deve ser lindo, maravilhoso. E com certeza é. O reino de Deus é algo lindo, maravilhoso. Mas não é um lugar circunscrito, queridos companheiros. Não é um espaço físico ou espiritual aonde nós iremos estar. O reino de Deus é aquele sentimento de serenidade, de paz, de tranquilidade que nós temos por sermos humildes, de sentimento, de pensamento, por sermos humildes, de olhar ao nosso lado e ver que do nosso lado está um irmão nosso. Ele é o nosso próximo. Não importa se é irmão de sangue, de pele, ou se é um companheiro de caminhada. Nós formamos aqui uma grande família. Nós todos somos irmãos uns dos outros. Somos filhos de um mesmo pai. Trazemos todos dentro de nós a mesma essência: amor. Fomos criados perfeitos, porém,
ainda com pouco conhecimento, mas com uma potencialidade enorme de aprendermos e adquirirmos conhecimento na nossa vivência diária e nos prepararmos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, o que nós estamos esperando? Que cheguem até nós, que solucionem os nossos problemas, que nos deem solução para tudo que temos? Não, queridos companheiros. A maior riqueza está dentro de nós. Sejamos humildes. Olhemos o outro e façamos para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E no momento em que nós começarmos a agir dessa forma, tendo respeito, tendo amor, tratando com consideração, tendo empatia pela dor do outro, queridos companheiros, o reino de Deus já estará presente dentro de nós. Façamos a nossa parte, o melhor que nós pudermos. E aí, com certeza, a tão almejada felicidade já estará no nosso dia a dia. E agora eu tenho que encerrar, porque tem várias mãozinhas já fazendo assim para mim. Acabou seu tempo, Sueli. Mas eu quero deixar uma mensagem de força, de fé e de esperança. O reino de Deus é nosso, não será, é nosso. Uma ótima noite a todos. Daqui a pouquinho a gente volta, né, Su? Obrigada.